vou falar para vocês um pouquinho da natureza da orquídea. Primeira coisa que vocês precisam saber é: orquídea é parasita? Não é, né? Senão ela não vivia num vaso onde ela não pode tirar nada, ela teria que viver num galho vivo. Mas ela dá num galho de árvore, na maioria das vezes. Tem terrestre também, mas essas que a gente mais costuma ter em casa, elas dão aonde? Nas árvores. Elas dão nos galhos e nos troncos das árvores, tá? O que acontece, e aqui eu vou responder já uma dúvida de sombra, de não sei o quê. O que acontece com uma planta que tá, basta vocês olharem para aquelas bromélias que estão ali, umas trepadeiras que estão lá. O que acontece com essas plantas em relação à luz solar? Elas recebem uma luz filtrada. Bate um pouco de sol? Bate. Mas sempre tem uma sombrinha do lado, de modo que não esquenta demais a folha. Isso é essencial para qualquer orquídea. Essas orquídeas aqui, vandas inclusive, elas são acostumadas, ou elas se desenvolveram para crescer em ambientes com uma boa luminosidade, mas não em sol direto. Boa luminosidade, gente, não é sombra, não é sombra. Há casos específicos muito claros que a gente conhece de plantas que gostam um pouquinho mais de sombra, mas na média, no geral, essas plantas que a gente tem em casa, que a gente cultiva ou em casa ou no apartamento da gente, elas não gostam de sol direto, porque vai queimar e vai fazer aquelas manchas negras horríveis de queimadura, mas elas também não gostam de sombra muito pronunciada. Ou seja, se você pegar e colocar essa orquídea aqui na sala da sua casa, ela não vai se desenvolver. Ela não vai morrer, mas ela não vai florescer. Alguém tinha uma dúvida com relação a isso? Percebe? Se você cultivar em ambiente muito sombrio, você não vai estar imitando aquilo que deveria, que é fornecer uma boa luminosidade, mas não um sol direto. Se naquela árvore ali tivesse uma orquídea, naquele tronco ali, tá vendo o sol batendo? Estaria ótimo. O que ia acontecer? O sol do meio-dia, que é um sol violentamente forte, ele até chegar nela ali, ele teria que passar por um monte de folhas, e ele chegaria bem diluído. Mas olha a luminosidade como ela é ali. Ela é uma luminosidade alta, porém não com sol direto constante. E em relação ao vento, já que se ela está na natureza, ela recebe ventilação o tempo todo. Bom, a gente, por isso, não consegue cultivar com muito sucesso dentro de casa mesmo. Ou ela deve estar próxima a uma janela, onde ela possa receber um pouco de luminosidade alta e também uma certa circulação de ar, ou numa garagem onde ela pode receber um pouco de circulação de ar, ou num corredor, mas dentro de casa, no meio da casa, fica difícil. Então, quem tem apartamento pode? Claro que pode, deve, porque vai ter flor em casa se cultivar direitinho. Deixa próximo a uma janela, tá? Mesmo tendo vidro, o sol bater no vidro, não tem problema. Se o sol não bater constantemente nela, diretamente nela, não tem problema. De preferência, assim, que tenha uma certa abertura no vidro para dar uma circulada no ar. Por que não é legal também cultivar no meio da casa? A casa da gente é um ambiente seco. Seco. Quem é que gosta de casa úmida? Ninguém. Então a gente cuida da casa da gente justamente para que ela não fique úmida. E é justamente o que elas não gostam. Elas não gostam de ambiente seco. Uma pergunta, por exemplo, uma pessoa que cultiva em apartamento, aí geralmente o sol bate ou de manhã na parede de um lado, ou na sacada, seria do apartamento, ou à tarde pega o sol do outro lado da sacada. Qual seria o melhor lado para se colocar? Vou responder isso para você o seguinte. Porque muda, né? Vou responder assim. Lá em Minas Gerais tem uma montanha.
Deste lado da montanha tem uma árvore com uma orquidinha lá no galho. O sol faz esse movimento aqui. Na parte da manhã ela está pegando? Não está. Então na natureza ocorre isso. Então, Ela não no apartamento, qual lado que perde sol? pega onde pega mais luminosidade, mas não precisa pegar o dia inteiro. Não precisa. No apartamento geralmente não pega, né? Só pega de manhã, só pega só... Sim, mas na natureza ocorre esse fenômeno também. Muitas vezes, ou uma boa parte das vezes. É que nem onde eu moro, né? Muitas das vezes eu fico, bota aqui, põe lá. Não, não precisa ficar mudando não. Não mudem a planta de lugar. Quanto mais vocês mudarem, mais você deixa ela louca. Ela não sabe para onde crescer. Não, eu estou dizendo em caso de dúvida. Deixa de um lado ou deixa do outro. Deixa de um lado onde a luminosidade é maior, sem ser sol direto. Tá? Aonde a luminosidade é maior, sem ser sol direto.